Faça a oração ao Espírito Santo agora e proteja sua família de todo mal invisível. Se a paz da sua casa começou a diminuir sem um motivo claro, você precisa prestar atenção agora. Porque quando o ambiente muda antes dos fatos, algo já começou a se mover por trás do que é visível. Discussões que nascem pequenas demais e crescem rápidas demais. Respostas mais duras do que a situação exige. Um cansaço estranho que aparece exatamente quando você atravessa a porta de casa. Isso não é coincidência. O que mais preocupa não é o conflito em si, mas a repetição. Os mesmos padrões, as mesmas reações, a mesma sensação de peso. O amor ainda existe, mas a leveza desapareceu. O respeito ainda está ali, mas está frágil. E você começa a perceber que está reagindo mais do que gostaria, falando mais do que deveria, cansando mais do que o normal. Efésios 6 nos lembra que nossa luta não é apenas contra carne e sangue. Isso não significa espiritualizar tudo. Significa reconhecer que nem toda tensão nasce apenas do comportamento humano. Existem influências que amplificam o que já está vulnerável. E quando uma atmosfera começa a se fragilizar, decisões são afetadas, palavras ganham peso excessivo e pequenos conflitos se tornam grandes rachaduras. Agora responda com sinceridade. Você sente que sua casa perdeu a leveza? Você percebe que o ambiente está mais pesado do que deveria? Você já entrou na sua própria casa e sentiu uma pressão silenciosa que ninguém consegue explicar? Existe um sinal específico que revela quando isso já não é apenas fase. E entender esse sinal pode impedir que sua família continue sendo desgastada por algo que poderia ser tratado. Mas para compreender isso, você precisa primeiro entender uma lei espiritual que governa todos os ambientes, inclusive o seu lar. Existe uma lei espiritual que poucas pessoas percebem, mas que governa silenciosamente todos os ambientes. A atmosfera sempre antecede o comportamento. Antes de uma palavra ser dita, antes de uma decisão ser tomada, antes de um conflito explodir, algo já está operando no invisível. A atmosfera molda reações. O ambiente influencia respostas. O que está no ar altera o que sai da boca. Pense com lucidez. Você já percebeu que em certos lugares você se sente mais paciente, enquanto em outros qualquer detalhe irrita? O ambiente não é neutro. Ele carrega uma carga emocional e espiritual construída ao longo do tempo. E essa construção não acontece em um dia. Ela é resultado de repetição, intenção ou negligência. Gênesis 1 revela um princípio profundo. A terra era sem forma e vazia, havia caos, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Primeiro a presença, depois a palavra, depois a ordem. Isso não é apenas narrativa da criação, é padrão espiritual. Onde a presença certa governa, o caos perde sustentação. Onde a presença é ignorada, a desordem encontra espaço. Agora traga isso para dentro da sua casa. Qual é a presença dominante no seu ambiente? É tensão constante? É preocupação financeira repetida? É crítica recorrente? É silêncio carregado? Ou é paz consciente, ainda que haja problemas? A atmosfera não é misticismo. É soma de emoções repetidas, palavras declaradas e prioridades estabelecidas. Se diariamente a casa vibra em ansiedade, os membros começam a reagir em ansiedade. Se diariamente há ironia e desvalorização, a defesa se torna automática. Se diariamente há reclamação, a expectativa coletiva se torna negativa. Provérbios 18:21 afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que palavras não apenas descrevem a realidade, elas ajudam a estruturá-la. Uma casa onde constantemente se diz nada dá certo começa a operar sob essa narrativa. Uma casa onde se declara vamos superar isso juntos constrói outra estrutura interna.
E aqui está algo que muitos ignoram. Crianças absorvem a atmosfera antes de compreender argumentos. Elas sentem o peso antes de entender a causa. Casamentos enfraquecem mais pela deterioração do ambiente do que por um único grande erro. Decisões financeiras são tomadas sob a influência do clima emocional da casa. Se a atmosfera estiver carregada, pequenas situações serão interpretadas como ameaças. Se a atmosfera estiver leve, grandes desafios serão enfrentados com unidade. Isso muda tudo. Mas existe um detalhe ainda mais delicado. A atmosfera pode ser corrompida não apenas pelo que é feito, mas pelo que deixa de ser feito. A ausência de diálogo constrói distância. A ausência de oração constrói vulnerabilidade. A ausência de gratidão constrói insatisfação constante. E aqui está o ponto que precisa ficar claro. A atmosfera não se transforma apenas com boa intenção. Ela precisa de governo. Ambiente sem governo espiritual tende à desordem natural. Se você não estabelece conscientemente a presença que deve dominar sua casa, outras influências ocuparão esse espaço. Agora pense profundamente. Você está apenas reagindo ao que acontece na sua casa ou está governando a atmosfera dela? Porque existe uma diferença enorme entre administrar conflitos e restaurar ambiente. Mas o que realmente corrompe uma atmosfera não é o que você imagina. E no próximo momento, nós vamos tocar exatamente nesse ponto, o mais delicado de todos. Agora, precisamos ir mais fundo, porque a maioria das pessoas tenta resolver conflitos familiares tratando apenas o que é visível. Ajustam comportamento, controlam palavras por alguns dias, fazem acordos temporários. Mas se a atmosfera continuar fragilizada, os mesmos padrões retornam. E é aqui que entram as 3 camadas do conflito familiar. A primeira camada é emocional. Ela é a mais evidente. Cansaço acumulado, frustrações do trabalho, expectativas não correspondidas, sobrecarga mental. Uma pessoa exausta reage mais rápido. Uma mente sobrecarregada interpreta tudo como ameaça. Isso é humano, isso é compreensível. Mas quando o emocional não é tratado com maturidade, ele começa a dominar o ambiente. A segunda camada é geracional. São padrões que você aprendeu sem perceber. A forma como seus pais discutiam, o tom usado nas correções, a maneira como o silêncio era utilizado como punição. Muitas vezes você prometeu que não faria igual, mas em momentos de tensão repete o mesmo modelo. Porque padrões não tratados se reproduzem automaticamente. Agora chegamos à terceira camada, a mais ignorada e, ao mesmo tempo, a mais decisiva. A camada espiritual. Não no sentido místico exagerado, mas no sentido de influência invisível sobre o clima do ambiente. Quando emoções negativas são repetidas por longos períodos e padrões geracionais não são interrompidos, cria-se uma atmosfera vulnerável. E atmosferas vulneráveis amplificam conflitos. Efésios 4:26 orienta a não deixar o sol se pôr sobre a ira. Isso não é apenas um conselho emocional, é proteção espiritual. Ira prolongada cria ambiente carregado. Mágoa acumulada cria tensão silenciosa. E tensão silenciosa altera comportamento coletivo. Perceba como as camadas se conectam. Um problema emocional não tratado ativa um padrão geracional. Esse padrão repetido enfraquece a atmosfera. A atmosfera fragilizada amplifica o próximo conflito. E o ciclo continua. Agora eu preciso que você reflita com honestidade. Quando surgem discussões na sua casa, elas são proporcionais ao motivo? Ou existe uma carga adicional que parece maior do que a situação exige? As palavras se tornam mais duras do que deveriam? O silêncio dura mais do que o necessário? Talvez você esteja brigando contra pessoas quando, na verdade, está lutando contra um ambiente que já foi enfraquecido. E aqui
está o ponto estratégico. Enquanto você tentar resolver apenas a camada emocional, o problema continuará reaparecendo. Enquanto ignorar a camada geracional, os padrões se repetirão. Enquanto não restaurar a camada espiritual, a atmosfera continuará vulnerável. Mas existe algo ainda mais delicado. O mal raramente se apresenta como algo assustador no início. Ele se instala por repetição silenciosa. E se você não perceber como isso acontece, continuará tentando apagar incêndios que nunca param de surgir. No próximo momento, vamos falar exatamente sobre como essa instalação acontece sem que ninguém perceba. Esse é o ponto mais sensível de todo o processo. Agora entramos no ponto mais delicado de todos, porque o mal que fragiliza uma casa quase nunca chega de forma dramática. Ele não bate na porta anunciando destruição. Ele se instala por repetição silenciosa. E se você não perceber esse mecanismo, continuará tratando sintomas enquanto a raiz permanece ativa. O mal raramente invade. Ele se estabelece. Começa no estresse crônico que nunca é resolvido. Dias seguidos de pressão financeira, excesso de responsabilidades, falta de descanso verdadeiro. Quando o corpo vive em alerta constante, a mente se torna defensiva. E quando a mente se torna defensiva, qualquer palavra parece ataque. Uma casa que vive em tensão prolongada começa a normalizar respostas duras. O que antes seria exceção, vira padrão. Depois entram as mágoas acumuladas. Pequenas decepções não conversadas, comentários que feriram e foram ignorados, expectativas frustradas que nunca foram verbalizadas. O silêncio começa a carregar peso. Efésios ensina a não alimentar a ira, porque a ira mantida se transforma em ambiente, e ambiente carregado altera comportamento. Existe também o poder da repetição verbal. Frases ditas quase como desabafo começam a moldar identidade coletiva. Essa família nunca muda. Aqui sempre dá errado. Ninguém me entende. Palavras repetidas diariamente deixam de ser desabafo e passam a ser declaração. Provérbios 18 afirma que a língua carrega poder de vida ou morte. Isso é um princípio estrutural. Linguagem cria direção. E há ainda o conteúdo que entra na casa, sons, imagens, conversas externas que influenciam a percepção interna. Uma casa que consome tensão constante começa a reproduzir tensão. Uma casa que se alimenta de comparação começa a gerar insatisfação. Aquilo que entra repetidamente molda o que sai espontaneamente. Mas talvez o ponto mais perigoso seja a normalização do desrespeito. Pequenas ironias que passam sem correção, brincadeiras que diminuem, olhares de desprezo que não são confrontados. Com o tempo, o coração se acostuma com a frieza. E quando a frieza vira rotina, a conexão enfraquece. Perceba o padrão. Não é um grande evento que fragiliza a atmosfera. São pequenas concessões repetidas, pequenas negligências, pequenas omissões. Pequenos hábitos que parecem inofensivos. E aqui está a lógica clara. Repetição cria trilha. Trilha cria cultura. Cultura cria atmosfera. Atmosfera molda comportamento. Se você não interrompe a repetição, ela se consolida. Se não corrige a linguagem, ela define identidade. Se não trata a mágoa, ela sustenta tensão. O mal não precisa criar algo novo. Ele apenas intensifica o que já está enfraquecido. Agora eu preciso que você reflita com coragem. Existe algo na sua casa que foi normalizado, mas no fundo, você sabe que não deveria ser normal. Existe uma frase que se repete, um padrão que sempre volta, um silêncio que ninguém quebra, porque reconhecer isso é o primeiro passo para interromper o ciclo. Mas existe uma diferença crucial que você precisa entender antes de agir. Nem todo desgaste é opressão espiritual, e nem toda opressão
se manifesta como desgaste óbvio. No próximo momento, vamos discernir com precisão a diferença entre estresse natural e opressão atmosférica. E essa clareza pode mudar completamente a forma como você reage daqui para frente. Agora precisamos entrar em um nível de discernimento mais profundo, porque sem clareza você pode reagir de forma errada. Você pode espiritualizar o que é apenas desgaste emocional ou tratar como simples cansaço aquilo que já se tornou opressão atmosférica. Discernimento não é medo. Discernimento é lucidez espiritual. O estresse é humano. Ele surge quando há pressão real, contas, prazos, responsabilidades, conflitos pontuais. O estresse enfraquece a energia, mas não necessariamente rouba a paz de forma permanente. Quando há descanso verdadeiro, diálogo sincero e reorganização prática, o estresse diminui. Já a opressão atmosférica tem outra característica. Ela não depende de circunstância específica. Ela permanece mesmo quando o problema imediato é resolvido. Você acorda e sente peso antes mesmo de qualquer acontecimento. O ambiente parece carregado sem causa clara. Isso é diferente. O estresse é situacional. A opressão é difusa. O estresse permite momentos de leveza no meio da dificuldade. A opressão prolongada elimina a leveza. A casa continua funcionando, mas a alegria desaparece. As conversas acontecem, mas sem conexão real. O riso fica raro. Efésios 6 afirma que a luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Isso não significa que todo conflito seja ataque espiritual. Significa que existe uma dimensão invisível que influencia o visível. A sabedoria está em perceber quando o ambiente está sendo sustentado por algo além da situação imediata. Observe outro sinal. No estresse, as reações são proporcionais ao evento. Na opressão, pequenas situações geram explosões desproporcionais, como se algo estivesse amplificando cada detalhe. A amplificação é característica de atmosfera fragilizada. Pergunte a si mesmo com sinceridade: quando há conflito na sua casa, ele termina e o ambiente volta ao normal? Ou termina e o peso continua? Você sente que precisa sempre estar em alerta dentro da própria casa? Existe uma tensão silenciosa mesmo nos momentos tranquilos? Salmos 34 diz: busca a paz e segue-a. Paz não é ausência de problema, é presença de ordem interior. Quando a paz se torna rara, não é apenas questão de personalidade, é sinal de que algo precisa ser restaurado na raiz. Mas aqui está o ponto ainda mais profundo. Muitas vezes, a opressão não começa como opressão. Ela começa como estresse prolongado não tratado. Se você ignora o desgaste emocional por muito tempo, ele cria vulnerabilidade atmosférica. E vulnerabilidade sustentada abre espaço para amplificação invisível. Por isso, o discernimento é essencial. Você não reage com paranoia. Você reage com maturidade. Você não acusa pessoas. Você restaura ambiente. E agora, chegamos a um ponto crucial. Mesmo que você identifique desgaste ou opressão, existe um elemento que determina se a atmosfera será reorganizada ou continuará instável. Esse elemento é a presença que governa o ambiente. No próximo momento, vamos falar sobre o que acontece quando a presença que organiza é ausente. E esse pode ser o ponto mais revelador de todo o processo. Agora, chegamos ao ponto estrutural de tudo o que estamos falando. Porque uma casa pode ter boas intenções, pode ter valores declarados, pode ter membros que se amam sinceramente, e ainda assim viver sob instabilidade constante se faltar algo essencial: a presença que governa. Ambiente sem governo tende à desordem natural. Observe qualquer espaço onde não há liderança clara. O caos não precisa ser convidado, ele surge pela ausência de direção. No campo espiritual, isso também é verdade. Quando a presença que organiza não é reconhecida, outras influências ocupam o espaço. Jesus prometeu em João 14 que enviaria o Consolador.
o Espírito da verdade que ensinaria, lembraria e guiaria. O Espírito Santo não é apenas conforto emocional. Ele é governo invisível. Ele orienta decisões, organiza pensamentos, suaviza reações, confronta erros e restaura a ordem interna. Volte para Gênesis. A terra estava sem forma e vazia. O caos era o estado natural, mas o Espírito pairava. Primeiro a presença, depois a palavra, depois a estrutura. Esse padrão continua válido dentro da sua casa. Se a presença que organiza não governa, o ambiente fica vulnerável. E aqui está algo que muitos não percebem. Não é necessário expulsar algo se nunca houve governo estabelecido. Muitas vezes o problema não é invasão, é ausência. Ausência de oração consistente, ausência de consciência espiritual, ausência de intencionalidade no que é declarado e cultivado dentro do lar. Pergunte com honestidade. A presença do Espírito Santo é reconhecida na sua casa como governo ou apenas lembrada em momentos de crise? Existe cultura espiritual ou apenas reação espiritual? Existe constância ou apenas intensidade ocasional? Uma casa que apenas reage a problemas espirituais nunca constrói estabilidade. Ela vive apagando incêndios. Uma casa que estabelece governo espiritual constrói atmosfera de prevenção. Quando o Espírito governa, decisões passam por filtro. Palavras são moderadas antes de sair. Reações encontram freio. Há convicção antes de acusação. Há domínio próprio antes de explosão. E isso não é misticismo, é maturidade espiritual aplicada. O Espírito produz fruto, amor, paz, domínio próprio, mansidão. Esses frutos não aparecem em ambiente onde a presença é ignorada. Talvez o desgaste que você está vivendo não seja apenas conflito. Talvez seja a ausência de governo espiritual consistente. E reconhecer isso não é culpa, é consciência. Mas antes de entrarmos na oração que vai estabelecer esse governo, você precisa preparar algo dentro de você. Porque oração sem alinhamento interno gera alívio momentâneo, mas não transformação sustentada. No próximo momento, vamos fazer um preparo interior decisivo. E esse preparo vai definir a profundidade do que você está prestes a declarar. Antes de declarar qualquer palavra, você precisa ajustar o seu interior. Porque não é a intensidade da oração que transforma a atmosfera. É o alinhamento do coração com aquilo que está sendo declarado. Se houver incoerência interna, a autoridade perde consistência. Primeiro, silêncio consciente. Não é apenas ausência de som, é pausa mental. A maioria das pessoas vive em ruído contínuo. Pensamentos acelerados, preocupações repetidas, distrações constantes. O Espírito Santo fala na clareza, não no caos interno. Salmos 46 afirma: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A quietude é pré-requisito para discernimento. Respire agora com intenção. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente sinto em relação à minha casa? Existe medo? Existe frustração? Existe culpa? Existe ressentimento? Não filtre. Não espiritualize respostas automáticas. Seja honesto. Deus se agrada da verdade no íntimo. Segundo, responsabilidade consciente. Pense no nome de cada membro da sua família, não de forma genérica, pelo nome. Quando você chama alguém pelo nome diante de Deus, você assume posição de intercessor. Jó intercedia especificamente por seus filhos. Intercessão é assumir governo espiritual em favor de alguém. Terceiro, identifique uma tensão específica que precisa ser liberada. Não todas. Uma. Talvez uma conversa mal resolvida. Talvez uma palavra que você disse e se arrependeu. Talvez um padrão que você percebeu aqui enquanto ouvia. Não adianta pedir proteção externa mantendo portas emocionais abertas. Agora reflita profundamente. Você quer apenas alívio da pressão ou quer restauração estrutural da atmosfera da sua casa?
porque restauração exige decisão. Decisão de mudar linguagem, decisão de interromper padrões, decisão de não reagir automaticamente, decisão de estabelecer governo espiritual constante. Este momento não é superstição, é jurisdição. Você está prestes a declarar que sua casa não é território neutro. E quando o território deixa de ser neutro, ele passa a ter dono reconhecido. Mas preste atenção, a oração que vamos fazer agora não será superficial. Ela será construída em fases: convite, revelação, limpeza, proteção, selamento. Cada fase tem propósito. Cada fase reorganiza algo diferente. Prepare-se internamente, porque o que você vai declarar a seguir precisa sair de um coração alinhado. No próximo momento, começamos a estabelecer o governo espiritual da sua casa de forma consciente e estruturada. Agora permaneça atento. Não repita palavras sem intenção. Você não está prestes a ouvir uma oração comum. Você está prestes a estabelecer governo espiritual consciente sobre o ambiente da sua casa. Isso começa com reconhecimento. Espírito Santo, nós reconhecemos tua presença agora. Esta casa não é apenas um espaço físico. Aqui existem histórias, emoções, decisões e destinos sendo formados diariamente. Se este ambiente se tornou fragilizado por negligência, cansaço ou repetição de padrões, nós assumimos responsabilidade. Não terceirizamos culpa. Reconhecemos que precisamos do teu governo. Convidamos tua presença para assumir jurisdição neste lar, não como visitante ocasional, mas como autoridade constante. Se houver qualquer influência invisível amplificando conflitos, que ela perca força agora. Se houver tensão acumulada sustentando reações desproporcionais, que ela seja exposta. Revela aquilo que está oculto, não para condenar, mas para curar. Se há palavras repetidas criando identidade negativa, mostra com clareza. Se há silêncio carregado criando distância, traz luz. Se há padrões geracionais tentando se repetir, interrompe essa continuidade. Agora entramos na fase da limpeza. Remove todo o resíduo emocional acumulado por estresse crônico. Dissipa o peso que foi normalizado. Que toda a atmosfera de irritação constante perca sustentação. Que todo ambiente de frieza emocional seja substituído por sensibilidade e diálogo. Algo está mudando agora, mesmo que você ainda não perceba completamente. Onde havia pressão, estabelece leveza. Onde havia reatividade, estabelece domínio próprio. Onde havia desconfiança, estabelece segurança. Declaramos que esta casa pertence a Jesus Cristo, pertence em decisões, pertence em valores, pertence em linguagem. O que entra neste ambiente será filtrado pela tua paz. O que sai deste ambiente carregará a tua presença. Permaneça alguns segundos em silêncio. Perceba o ambiente. A mudança começa invisível antes de se tornar perceptível. Mas ainda não terminamos. Porque estabelecer governo é apenas parte do processo. Agora precisamos selar proteção e declarar limites espirituais claros. No próximo momento, vamos avançar para a fase de proteção e selamento definitivo sobre sua família. Agora avançamos para a fase de proteção e selamento, porque reconhecer presença e promover limpeza é essencial. Mas se você não estabelece limites claros, a atmosfera pode voltar a se fragilizar. Governo espiritual envolve definição de fronteiras. Espírito Santo estabelece limites invisíveis ao redor desta casa. Que tudo aquilo que não procede da tua verdade não encontre espaço aqui. Que pensamentos destrutivos não criem raízes. Que conflitos não ultrapassem o limite do respeito.
Que palavras não sejam usadas como armas dentro deste lar. Coloca a tua proteção sobre cada membro da família, sobre o casamento, que o diálogo seja restaurado onde houve desgaste, que a honra seja maior que o orgulho, que a escuta seja mais forte que a necessidade de vencer discussões. Sobre os filhos, que a mente seja protegida de influências que distorcem identidade, que eles não absorvam tensão como padrão, que cresçam sob atmosfera de segurança, não de medo. Sobre decisões financeiras, que a ansiedade não governe, que prudência substitua impulsividade, que unidade substitua acusação. Sobre a saúde emocional, que o peso não se torne normalidade, que o descanso seja possível dentro da própria casa. Que a presença do Espírito seja percebida no cotidiano simples. Selamos este ambiente sob a autoridade de Jesus Cristo. Esta casa não é território neutro, é território declarado. Onde antes havia vulnerabilidade, agora há consciência. Onde antes havia repetição inconsciente, agora há decisão. Mas escute com maturidade. A partir do momento em que você estabelece limites, pode haver resistência inicial. Mudanças na atmosfera exigem ajuste. Padrões antigos tentam retornar. E é exatamente aqui que muitos desistem cedo demais. No próximo momento, vou te explicar o que esperar a partir de agora e como manter firme aquilo que foi estabelecido hoje. Agora, ajuste sua expectativa com maturidade, porque quando algo é estabelecido no invisível, nem sempre a mudança aparece de forma imediata no visível. Muitas pessoas oram com intensidade, mas desistem quando não veem transformação instantânea. E é exatamente aí que perdem a continuidade do que começou. Você pode sentir paz imediata, uma leveza diferente, uma sensação de alívio. Isso acontece porque a atmosfera interna responde primeiro. Filipenses 4 ensina que a paz de Deus guarda o coração e a mente. Guardar significa proteger por dentro antes de reorganizar o lado de fora. Mas também é possível que nada pareça ter mudado no primeiro momento. Isso não invalida o que foi declarado. Nem toda transformação é explosiva. Algumas são estruturais, mudam o fundamento antes de alterar a aparência. Observe sinais sutis nos próximos dias. Discussões que antes escalariam podem desacelerar. Reações impulsivas podem encontrar freio. Conversas podem acontecer com menos tensão. Isso é reorganização atmosférica em processo. Agora, entenda algo essencial. Quando você estabelece governo espiritual, padrões antigos podem tentar retornar. Pequenas provocações podem surgir. Testes sutis podem aparecer. Isso não é derrota, é ajuste de território. A diferença está na sua resposta. Antes, você reagia automaticamente. Agora você reage com consciência. Antes, palavras saíam impulsivas. Agora passam por filtro. Antes, o ambiente dominava você. Agora, você governa o ambiente. Se surgir novo conflito, não entre em pânico. Pergunte-se: estou reagindo ao fato ou estou permitindo que a atmosfera volte a se fragilizar? Respire. Relembre o que foi declarado. Reestabeleça a presença conscientemente. O processo de restauração não depende de intensidade ocasional, mas de constância estratégica. E é aqui que entra algo simples, mas poderoso, que vai sustentar essa proteção diariamente. No próximo momento vou te ensinar um hábito de 60 segundos que pode impedir que a atmosfera da sua casa volte a se deteriorar. Ambientes não são protegidos por momentos intensos. São protegidos por constância consciente. Se você quer que a atmosfera da sua casa permaneça organizada, precisa transformar o que aconteceu aqui em prática diária. E isso não exige horas, exige intenção. Eu chamo isso de reinício de 60 segundos. Um alinhamento simples que, repetido todos os dias, cria cultura espiritual estável.
Primeiro, gratidão específica, não genérica, não automática. Escolha algo concreto dentro da sua casa e declare em voz audível. Pode ser a saúde de alguém, pode ser o fato de estarem juntos, pode ser o alimento na mesa. Salmos 100 ensina a entrar com ações de graças. Gratidão muda o estado emocional imediatamente. Ela altera a narrativa interna da família. Segundo, declaração de autoridade. Diga claramente: Espírito Santo, governa este ambiente hoje. Não como frase decorada, mas como posicionamento. Quando você verbaliza governo espiritual, você lembra a si mesmo quem conduz o clima da sua casa. Você estabelece consciência. Terceiro, afirmação de identidade. Declare uma verdade que você deseja consolidar. Aqui existe respeito, aqui existe diálogo, aqui existe unidade. Não baseie sua declaração no que está acontecendo naquele dia. Baseie no que você está estabelecendo como cultura. Isso leva menos de 1 minuto, mas repetido diariamente interrompe a deterioração silenciosa. Pequenas tensões são neutralizadas antes de crescer. Pequenas irritações não ganham força acumulada. A atmosfera é ajustada constantemente. Agora reflita com sinceridade. Você quer depender apenas de momentos intensos de oração ou quer construir estabilidade real? Porque estabilidade nasce da repetição correta, não da emoção momentânea. Se você aplicar esse reinício por 30 dias consecutivos, perceberá mudança no clima da casa. Não apenas espiritual, mas emocional. A linguagem muda, a postura muda, a forma de reagir muda. Mas existe algo ainda mais importante do que o hábito. É a decisão pública que reforça internamente aquilo que foi estabelecido. No próximo momento, vamos consolidar isso com uma declaração final, que transforma intenção em compromisso. Agora você não está encerrando um vídeo, você está consolidando uma decisão. Porque tudo o que foi dito até aqui só se torna cultura quando há posicionamento claro. Casas não são fortalecidas apenas por informação, são fortalecidas por definição espiritual consciente. Josué declarou diante do seu povo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso não foi emoção passageira, foi jurisdição estabelecida. Foi decisão pública que moldou cultura privada. Quando uma família assume quem governa sua atmosfera, o ambiente deixa de ser instável e passa a ter direção. Você reconheceu a ameaça invisível. Você entendeu a lei da atmosfera. Você discerniu as camadas do conflito. Você identificou padrões. Você estabeleceu governo espiritual. Você declarou proteção. Você aprendeu a sustentar cultura. Agora falta apenas uma coisa: afirmar publicamente o que foi decidido internamente. Declarações públicas reforçam identidade interna. Quando você escreve algo, você consolida. Quando você assume diante de outros, você fortalece convicção. Este canal existe para proteger famílias no espírito. Não é apenas conteúdo, é posicionamento. É construção de cultura espiritual doméstica. É fortalecimento de ambientes que estavam fragilizados. Se você decidiu que sua casa não será território neutro, declare com convicção nos comentários: minha casa pertence ao Senhor. Não escreva por impulso, escreva como decisão. Escreva como quem assume governo espiritual sobre seu lar. Escreva como quem entendeu que a atmosfera se constrói, não se espera. A presença foi reconhecida, o governo foi estabelecido, a proteção foi declarada, a cultura começou a ser construída. Permaneça vigilante, permaneça constante, permaneça consciente. E lembre-se sempre: quando a atmosfera é governada pelo Espírito, a desordem não encontra permanência.